que é optante Pode pelo usar. regime de lucro real pode usar. Isso deve ser milhares de empresas no Brasil. Milhares e Olha, milhares. diz o Ministério, nos últimos números aí, que nós somos cerca de 175 mil empresas optantes pelo regime tributário de lucro real. Tá? Se você passar uma régua e falar que 50% tiveram lucro, então podem usar o incentivo, nós estamos falando aí de um número expressivo de empresas. Sim. No entanto, a Lei do Bem vai fazer 20 anos esse ano e nem 5 mil empresas usam ainda o incentivo. Por quê? Porque até entra em contato com uma empresa de assessoria que conheça, aí às vezes a empresa também não acredita que a Lei do Bem é para ela, não acredita que aquilo que ela faz é inovação, ela ainda tem a cabeça fechada pensando que inovação é invenção. Muito bem, mais um Leadercast. Começando sempre contando como é que a minha convidada veio parar aqui. Como é o nome? LD Comunicação, me manda um release, né? Olha, eu tô com uma história de uma pessoa boa, pode ser uma convidada interessante para você. Eu bati o olho ali e falei, pô, legal. Marcamos, né? Estamos aqui num dia de frio e chuva em São Paulo. Cara, muito ruim esse tempo tá fora, mas vai ser, a gente vai se divertir aqui. 3 perguntas para começar a nossa conversa. Eu não vou fazer aquela piada machista de sempre, que para mulher tem uma pergunta que não precisa ser respondida, mas se você não quiser, você não responda, tá? A famosa pergunta do quantos anos você tem. É exatamente ela, né? Então essas 3 você não pode errar, chuta à vontade. Essas 3 tem que ser na lata, tá? Combinado, Luciano. Seu nome, sua idade e o que você faz. Então, Luciano, eu sou Lilian Aliprandini, eu tenho 51 temporadas. Opa. E eu sou uma entusiasta da inovação no Brasil. Eu tenho mais de 20 anos de prática com projetos de inovação tecnológica. Mas que cargo é esse, entusiasta de inovação? Eu sou uma apaixonada por novas ideias, Legal. pelo aprimoramento de produtos que a gente olha no mercado e fala, por que ele não tem isso também? Por que ele não vem sem isso? Por que ele não vem com aquilo? Sim. Então, eu fui andando na minha trajetória profissional e descobri que tem dinheiro público e incentivo fiscal para fazer com que essas inovações elas saiam da cabeça, saiam da ideia, saiam dos escritórios e vão para o mercado, sabe? Então, eu sou uma entusiasta na medida em que muita gente me procura para falar sobre as suas ideias, sobre seus projetos, sobre a possibilidade de abrir uma startup, sobre grandes projetos que precisam de recursos de montantes maiores, menores. Então, eu gosto muito da pauta. Me deixou curioso aqui, vamos ver. Você nasceu onde? Eu sou do interior de Santa Catarina, de uma cidade que se chama Xanxerê. Xanxerê. Não tive lá ainda não, mas o nome eu me lembro, o nome chama com X, né? Com X. Xanxerê. Xanxerê é uma cidade que tem cerca de 54 mil habitantes. É uma gracinha. Você encontra desde o agronegócio, você encontra a indústria moveleira, agroindústria. E é uma cidade de gente muito trabalhadora e que não desiste nunca. Alemã ou italiana? Italiano, descendente de italiano. Que legal. Santa Catarina é uma coisa única, aquele estado é maravilhoso. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos. Tenho um irmão que tem 4 anos a menos que eu e outro irmão que tem 10 anos a menos. Você é a mais velha, então? Eu sou mais velha e sou a única filha mulher. Em uma família que é de uma cidade do interior, onde há muitos anos atrás, nem o Estado sabia que existia Xanxerê. Então, Xanxerê, ela teve uma colonização de gaúchos italianos, né, e não tinha poder público. Então, ou a pessoa empreendia, ou ela não sobrevivia. E foi muito interessante o desenvolvimento do oeste do estado de Santa Catarina, porque um plantava, o outro tinha uma técnica de colher, o outro tinha que arranjar um jeito de armazenar, o outro tinha que vender, o outro tinha que entregar, e tudo isso tem uma cadeia produtiva no meio. Quem entrega precisa trocar o pneu, precisa fazer manutenção de motor. Então, o oeste de Santa Catarina tem uma particularidade que é muito interessante, que é uma região que mais tem CNPJ por habitante do Brasil. Então, o empreendedorismo, ele já vem forte. E por que eu falo isso quando você me fala dos meus irmãos, né? Porque os 2 são empreendedores também. Legal. Tem uma característica de Santa Catarina que é interessante. Ela é um dos menores estados do Brasil. Não é um estado grande, é pequeno. Mas assim como o Paraná, ele tem um lance de distribuição das cidades que tudo fica longe, né?
Então você vai, vou visitar as 4 principais cidades de Santa Catarina. Prepara para andar. Porque você vai ter um pouquinho aqui na orla, né? E aí você tem que ir lá pro fundão. Então, se você pegar um ônibus, são horas e horas. E quando você falou que tá realmente tudo muito distante, né? Tudo então, deslocado e fora da... Um ponto muito interessante é que Santa Catarina, embora a extensão territorial dela não seja tão grande quanto Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina tem mais de 230 municípios. E isso é muito interessante. Quando você vê o Rio de Janeiro, que tem 92 municípios, e tem uma extensão territorial que não é tão distante da de Santa Catarina. Santa Catarina tem tantos municípios e o índice de desenvolvimento social e humano, desenvolvimento IDHS, ele é um índice bem interessante. E eu acredito que muito se dê por conta disso. Primeiro começou o empreendedorismo, e aí veio a formação dos municípios e dos distritos que foram se emancipando e criando novos municípios. E um ponto que eu acho muito interessante é que a maioria dos prefeitos dessas cidades do interior de Santa Catarina, eles são empresários. Então eles administram esses municípios com um olhar de empresa. Tem que dar resultado, tem que funcionar direito e tem que ser bom e bonito para todos. Uma das primeiras cidades que eu vi que sentou e fez um planejamento estratégico para valer, escrito no papel, eu estou falando dos anos 80, foi Joinville. Eu acompanhei o projeto dos caras na época. O cara que auxiliou aquilo era um amigo meu, né? Falou, cara, dá uma olhada no que os caras estão fazendo lá, cara. Um projeto de planejamento estratégico para o município crescer. Seu pai e sua mãe faziam o quê? Ou fazem o quê? Meu pai sempre trabalhou com vendas desde a infância. E olha que interessante, né? Quando eu era criança, no final de semana, meu pai sentava para conversar comigo, com os meus irmãos, e ele olhava e falava, reportando a valores de hoje, se eu te desse um cheque de 100 mil, que negócio que você abriria? E aí, cada final de semana a gente inventava um negócio diferente, né? Mas, por exemplo, falava, uma loja de boneca. E ele falava, tá, e dos 100 mil, quanto que você vai gastar comprando boneca? E quanto que você vai gastar pagando alguém para vender as bonecas? E em quanto tempo você vai me devolver os 100 mil reais? Isso não, pai, isso é uma consultoria. Não é, gente, esse é o método Seu Luiz de aprendizado. Que legal. Que ajudou muito também na minha jornada de empreendedorismo. Eu até tento usar esse argumento com meu filho, às vezes funciona. Você falou que ele tá com 19, né? 19. É uma geração Z, é complicado. Sua mãe fazia o quê? Então, a minha mãe trabalhava em escritório de contabilidade. Tá. Então, ela era a pessoa que sempre controlou o dinheiro. Legal. Mas eu, com a minha cabeça, que eu acho que eu já nasci querendo entrar no mundo da inovação, Xanxerê era muito legal, mas eu queria mais. Com 14 anos, eu fui estudar em Florianópolis. Eu passei no teste de seleção do Cefet. Com 14 anos? Pô, você foi novinha. E fui morar... Como é que era o teu apelido quando você era menininha, criancinha? Olha, eu era Lila. E Lila. Até hoje me chamam de Lila. Algum parente me chama de Lila. A Lilian virou Lila. O que a Lila queria ser quando crescesse? Eu queria ser famosa, eu queria trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo, eu não queria estar presa a uma profissão só. E isso, assim, às vezes chocava, porque a pessoa se formava em medicina, ela ia ser médica. Se formava em engenharia, ia ser engenheira. E eu conheci, quando eu fui para Florianópolis, eu vi tanta oportunidade, eu entrei numa biblioteca de médio porte, e eu vi que ali, meu Deus, tinha conhecimento sobre tanta coisa, que como que eu ia escolher só uma para estudar, né? E aí eu me lembro que a minha tia, ela era pedagoga do Cefet. E aí teve um trabalho de aula que eu cheguei em casa, terminei o trabalho e mostrei para ela. Aí ela falou, Lilian, deixa eu ver o enunciado. E o enunciado do livro estava escrito, escreva o que você entendeu da matéria, de um assunto, né, de um capítulo do livro. E eu fiz o quê? Eu copiei exatamente o capítulo do livro. E a minha tia, ela olhou para mim, olhou pro que eu tinha feito, pegou o papel e... Rasgou? Se fosse para copiar, estava escrito no enunciado para você copiar. É para você escrever o que você entendeu com as suas palavras. E olha, Luciano, essa minha tia, nesse momento, ela criou uma pessoa que aprendeu a se pronunciar, a colocar o que entendeu do que estava vendo, do que estava lendo. E eu digo que aquele foi o momento 1 na minha carreira de escrever projetos ou de escrever relatórios. Porque eu nunca mais pensei como antes, que eu poderia apenas copiar e colar.
A palavra certa, dita pela pessoa certa, muda a vida da gente. Cara. Muda a vida da gente. Aí você imagina, Luciano, um pai que desafiava para o empreendedorismo. Uma mãe que mostrava como era importante ter dinheiro, controlar o dinheiro, não gastar tudo. Né? Uma tia que me ensinou o poder das palavras de fato. Tudo isso em Xanxerê, no interior de Santa Catarina. Seria uma coisa espantosa se a gente não lembrasse de onde veio a Gisele Bündchen, por exemplo. Né? Veio da onde, né? De mais longe ainda. Mais complicado, mais longe ainda, né? Mais longe Mas ainda. como é que é? Uma menininha lá em Xanxerê e o mundo tá no outro lugar, tá lá fora. Como é que é? Você vai pra Floripa com 14 anos de idade, morar com quem lá? Dividi apartamento com essa minha tia, que era pedagoga. Ah, então você tinha uma adulta responsável cuidando de você lá. Uma adulta responsável. Tá. E foi nesse momento, aos 16 anos, achei esses dias o Diário Oficial, que eu consegui minha primeira colocação dentro de um órgão público. Porque nós éramos de uma família carente, não éramos bem-sucedidos, e tinha uma bolsa de trabalho para ganhar um salário mínimo para trabalhar dentro da Secretaria de Planejamento do Estado, no arquivo da biblioteca. Com 16 anos. Então, era uma bolsa, porque bolsa... Hoje é todo mundo pra cadeia. Se Não pegasse é? você lá, você prender todo mundo. Vem cá, 14 anos de idade, uma filha primogênita. Mas nessa época, 14 anos já podia trabalhar. Tanto que em Xanxerê, antes de eu ir para Florianópolis, eu já trabalhava num escritório de contabilidade com carteira assinada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Era permitido. Eu quero dizer o seguinte, 14 anos de idade, vou largar papai e mamãe. Você não foi para uma cidade a 30 km de distância. Era 6 horas de viagem, é uma né? pauleira. Papai e mamãe ficaram para trás e agora eu tô numa outra vida, morando com a minha tia e tudo mais. Como é que é isso na cabeça de uma menina interiorana de 14 anos, chegando na cidade grande com tão nova assim? Luciano, eu me sentia tonta. Eu andava na rua, era tanta gente. E olha que Florianópolis é pequeno, perto de São Paulo, Rio. Eu ficava tonta, porque eu olhava assim, eu via tanta gente passando, eu nunca tinha visto aquela quantidade toda de gente, né? Aquilo te assustou ou te deslumbrou? Me deslumbrou. Me deslumbrou e eu olhava para as pessoas e falava, gente, o que ele faz? Será que ele é médico? Será que aquele ali... Eu ficava pensando, porque eu vinha de uma cidade onde todo mundo sabia da vida de todo mundo. Sim. E de repente eu tô numa cidade andando numa rua onde eu não conheço ninguém. Então o que me sobrava era pensar, né? O que será que cada uma dessas pessoas faz? E conhecer, assim, a outra realidade, porque... Quem mora no Rio e São Paulo, uma experiência dessas é ir para os Estados Unidos, fazer um intercâmbio. Sim. E para quem morava em Xanxerê, na minha época, eu tenho 51 anos, né? Tô falando de muito tempo atrás. Era uma cidade grande. É a história de todos os interiores. Eu saí de Bauru. Sou mesmo? de Bauru e vim para São Paulo com 18 para 19. E eu vim para cidade grande, assim, com 18, 19, nunca mais voltei para lá, né? Quer dizer, a família inteira tá tudo lá, a raiz tá tudo lá, né? Mas é um choque, né, nessa mudança. Mas é a história do mundo inteiro, né? Você vai para Paraíba, é assim igual. Você sai do interior, vai parar na capital, né? Você foi estudar alguma coisa? Eu fui estudar algo que eu já acreditava lá em 1980 e bolinha. Eu fui fazer técnico em saneamento ambiental. Eu já acreditava na reciclagem naquela época. Eu já via a necessidade do tratamento de água, do tratamento de esgoto, da separação dos resíduos. E eu achava que aquela era a bandeira que eu precisava levantar naquela época. Legal. Né? Então, isso antes de 1990. Tem umas teses aí que dizem que o mundo, a maior evolução aconteceu na história da humanidade quando se descobriu que o saneamento básico era o principal. Eu lancei um episódio do Café Brasil chamado The Great Stink, é o nome. O Grande Fedor é o nome do projeto, né? Do programa, né? E ele conta uma história lá em Londres, né? Que teve uma época em Londres que os caras inventaram a privada e começaram a jogar os dejetos no rio, lá no Tâmisa cada vez mais, e aquilo virou um horror e um cheiro ruim na cidade, que teve uma época que os caras iam pro parlamento trabalhar com lenços, com perfume, para poder não sentir o cheiro ruim. E a coisa ficou tão horrível que eles tiveram que elaborar um sistema para tratar. E ali foi um salto de qualidade na cidade, redução de doença e tudo mais. Então os caras foram lá com a tese de que você mede a evolução de uma sociedade a partir do esforço que ela coloca e o valor que ela dá para a questão do saneamento básico, né? Sim. E aí você olha para o Brasil e descobre que 100 milhões não tem acesso a
encanamento, água potável e tudo mais, e nós estamos longe ainda de resolver o básico aqui, né? Pois é. E você sabe que esse era um curso relacionado à construção civil, porque você tinha o técnico em edificações e você tinha o técnico em saneamento, que é quem tinha que dimensionar toda a parte hidrossanitária, né, de uma construção. E naquela época a gente viajava muito, então nós fomos conhecer uma estação de tratamento de esgoto de Curitiba, onde você via o esgoto chegando, doméstico, e depois do tratamento todo, lá na outra ponta, a água saindo na torneira. Sim. E aí minha cabeça ficava, meu Deus, quanta coisa envolvida no meio para conseguir sair assim daqui, chegar assim lá. Eu preciso entender, eu preciso colaborar, eu preciso estar no meio disso tudo. Por isso que eu acho assim que a inovação ela não tinha essa palavra. Mas ela já batia aqui no meu coração. Porque eu via que aquilo acontecia em Curitiba, mas só estava acontecendo em um monte de lugar. Né? E muitas vezes não acontecia porque era muito caro, ou porque não se conhecia, ou porque não se disseminava isso, ou porque não se percebia a importância, né? Então isso me estimulou muito a seguir na carreira de engenharia sanitária e ambiental, que eu passei também logo no vestibular. Legal. Mas na metade do curso eu vi que o Brasil não estava pronto naquela época, falando de 94, não estava pronto para ingressar nessa onda, né? E aí eu fui para o que o Brasil tinha talento. Eu fui para engenharia agronômica. E me formei em engenheira agrônoma. Lá em Floripa? Isso. Floripa. E sempre dentro de uma estrutura com uma bolsa, dentro de órgão público. Então, aí eu me formei e voltei para Xanxerê. Fui trabalhar na prefeitura, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Peraí. Que idade? Olha, me formei tarde, hein? Me formei com 27, se bem que hoje em dia não é mais tarde. Então 27. Você ficou 13 anos morando em Floripa. Morando em Floripa. E aos 27, 27 é uma mulher formada. Já, né? Voltei para casa. Você volta para Xanxerê. Como é que faz? Você tava num caminho de abrir o horizonte e agora você ia voltar para lá. Que espírito é esse? Eu vou voltar para lá porque tem a segurança do papai e mamãe. Era uma cidade lindíssima, no entanto, não tinha lugar para trabalhar todo mundo que se formava lá. Enquanto o interior do estado estava carente, demandando por profissionais, porque a gente não tinha universidade em todo canto. Né? Lá nos anos 2000, estava começando aquele movimento de ter universidades, de descentralizar a educação. E aí eu voltei para Xanxerê, mas não fui morar com os meus pais, eu aluguei um apartamento e fui trabalhar na prefeitura. E aí foi quando eu tive um outro relacionamento com o poder público, vendo assim local, sabe, o município, como que são as relações institucionais, políticas, e com empresários, e com a sociedade, com os conselhos. E eu peguei bem no começo do mandato, então eu entendi o que é o plano plurianual, eu entendi o papel dos conselhos, eu fui entendendo o que era política pública no básico, no município pequeno. Depois eu logo passei num concurso do estado, passei em 6º lugar, e eu poderia escolher, ou eu voltava para Florianópolis, ou eu permanecia ali. Sim. Só que eu ia ganhar a mesma coisa. Sim. E entre ganhar a mesma coisa e ter um custo de vida mais alto, eu tinha meus sonhos, eu queria meu carro, eu queria meu apartamento, eu queria crescer na minha profissão, né? E eu fiquei por ali. Mas é claro, né, que uma apaixonada por Florianópolis dava um jeito de um emendão de feriado ir pra lá. E aí foi interessante que eu fiz um banco de horas, né, no órgão público que eu trabalhava, Epagre, uma empresa maravilhosa. E fui para Florianópolis para fazer uns exames. E bem nesses dias deu um apagão, que foi um apagão famoso no Brasil. Florianópolis ficou sem luz por uns 5 dias, mais ou menos. E FHC, se eu não me engano, né? A ponte que conduzia energia, por baixo da ponte vinham os cabos, enfim. Eu não lembro se era FHC, não. Não me lembro mais. Eu me lembro do apagão, mas não me lembro. Estava tendo a FutureCon, que é um grande evento de telecomunicações, né, do Brasil. E aí uma amiga minha me falou, olha, tem um aniversário do meu afilhado no Rio de Janeiro, tem umas milhas, vamos lá para você conhecer o Rio? Mas eu não queria conhecer o Rio de Janeiro. Para mim, Rio de Janeiro era o Rio da TV. Violência, assalto e tudo. Aí eu falei, mas que isso é a mesma coisa? Eu vou. Quando chegou em São Paulo, eu vou conhecer o homem da minha vida. Estou entrando, trocando de aeronave, conheci o pai do meu filho. E isso fez com que eu saísse de Xanxerê, não fosse para Floripa, fosse para o Rio de Janeiro. Uma cidade muito maior. Você conheceu o cara no avião? Maior. Foi no avião. Sentou do teu lado? Não, foi eu pedindo licença para colocar a mala e eu olhei ele me olhando falando, só um instante. Aí eu pensei, coitada da mulher que casar com esse cara, né?
Essas histórias são uma delícia. E aí, o vento me jogou lá para o Rio de Janeiro. E foi onde eu entrei no órgão público federal como colaboradora, depois de passar por uma seleção. Recebi um voto de confiança do Carlos Alberto, meu mentor, que me levou para a extensão tecnológica. Então eu comecei a entender o que era o dinheiro para a tecnologia no Brasil, para o micro, para o pequeno, para o médio, para o grande empresário. E comecei a entender que estava chegando a onda da inovação. Porque a gente viveu várias ondas, né, no planeta. Vivemos a onda da qualidade, né, vivemos a onda da informática e estava vindo a onda da dita da inovação. Que muita gente já fazia, mas não sabia que era esse nome que dava. Startup começando a brotar para todo mundo. Ainda nem tinha as startups. Estou falando em 2005, Luciano. Tá. Nessa época, estava começando a se falar em incentivo fiscal para a inovação no Brasil. E aí foi quando eu quando eu mergulhei no oceano profundo da palavra mágica chamada fomento, que é o dinheiro, onde tem dinheiro público para ajudar as empresas. Fomento é dinheiro público para ajudar empresas. Isso, fomento, o Estado ele tem a obrigação de fomentar. Sim. Então ele fomenta como? Ou através de incentivos fiscais, reduzindo o pagamento de impostos de empresas que investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação, ou através de equalização de taxa de juros, oferecendo financiamento com taxas de juros subsidiadas, como a FINEP, o BNDES e outros bancos estaduais fazem, de desenvolvimento estadual, ou através de editais, que é quando o dinheiro ele é não reembolsável, né, onde o Estado, seja ele Brasil ou fundações estaduais, elas colocam dinheiro na mesa para que as ideias que vierem mais estruturadas consigam ter um caixa para executar aquilo que está naquele cronograma e colocar aquele produto que supra uma dor, ou uma necessidade, ou uma evolução do mercado. O que você encontrou quando você botou a mão nisso lá? Era uma coisa que estava nascendo? Estava nascendo. Nossa, eu encontrei muitos projetos interessantes. Eu encontrei as Ereses, que depois se tornou uma sumidade, que são os óculos de madeira de resíduo da construção civil. Vi nascer tantos empreendimentos legais. Eu vi nascer a tinta a partir de vegetais. Eu vi, e tudo isso eu vi de dentro de uma instituição pouco conhecida, que é o Instituto Nacional de Tecnologia. Tem 100 anos, Luciano. Lá dentro nasceu a ABNT, nasceu o Inmetro. Lá dentro foi tocado do Rio a São Paulo o primeiro carro a álcool. Se falava em biodiesel em 1940, só que ninguém conhece essas instituições, né? Sim. Então foi ali, naquele berço, que eu comecei a entender o que era isso. E aí eu comecei a entender algo que muita gente também não sabe. O que é micro, pequeno, médio grande, grande empresa. E aonde tem dinheiro para fomentar a inovação de acordo com o tamanho dessas corporações. E aí você foi trabalhar em quê? E aí eu fui trabalhar com a Lei do Bem. Né? Lei do Bem. Tá, Lei do Bem. A Lei do Bem é uma lei de incentivos fiscais para empresas que geralmente têm médio porte acima, consigam reduzir o pagamento de impostos por investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Vou te dar um exemplo. Qual é o faturamento de uma empresa média? Olha, a partir dos 30 milhões de reais, você... Na verdade, como é que funciona a classificação, né? Existe o microempreendedor individual com faturamento de até 81 mil reais por ano. Sim. Aí existe o micro, que vai, se não me falha a memória, até 360 mil ano. Aí a empresa de médio porte, que fatura até 4 milhões e 800 ano. E acima disso já começa demais, média empresa e grande empresa. Então, empresas que faturam acima de 4 milhões e 800 mil reais, se elas optarem pelo regime tributário de lucro real, então existe o lucro presumido e existe o lucro real. Né? Se elas são lucro real, elas já podem usar os incentivos fiscais da Lei do Bem. Vamos dar um exemplo, né? Essa empresa aqui, ela coloca essa água aqui no mercado. Né? Ela é uma empresa que fatura 30 milhões de reais por ano. E ela fez algumas pesquisas e viu que a saborização de água com cafeína, com extrato de café verde,
estava numa crescente para as pessoas que pela manhã querem se hidratar, mas também não gostam de tomar café, mas querem ficar mais acordadas, mais ligadas. E aí ela vai gastar com o extrato de café verde, ela vai gastar com o pessoal do laboratório, vai fazer análise fora. Vamos imaginar que ela gastou R$100 mil para chegar numa amostra viável para colocar para degustação no mercado. Se ela usar a Lei do Bem, ela vai deixar de pagar R$20.400 de impostos, colocando esse projeto aqui dentro. Porque ela classificou tudo isso como uma inovação no produto dela. Isso, são despesas plausíveis para o desenvolvimento de um produto novo, ou produto aprimorado. Né? Por exemplo, eu vi nascer no mercado, eu sou uma fã dos super cafés. Não sei se você toma super café. Devo ter tomado, mas não sei o que é. São hoje umas latinhas mágicas, né? Que tem cafeína, tem coenzima Q10, tem vitamina A, C, não sei das coisas. Sei que você de manhã você pega, toma aquele negócio, você sai focado, sai produtivo, pronto para ir para academia e depois encarar uma maratona de trabalho. A gente tinha o quê? O café solúvel. No limite, a gente tinha o cappuccino. Alguém pensou, e se além de ser gostoso de manhã, ainda tiver isso. Então, aprimorou o produto. Pois parece droga, cara. Só que para isso, precisa gastar matéria-prima, precisa gastar hora de gente qualificada, precisa fazer teste em laboratório. Claro. Tem um monte de erro, porque a inovação ela envolve resiliência. Você vai errar muito até ter um produto que performe no mercado. Às vezes ele performou tecnicamente, mas comercialmente ele não é nem viável. Né? Então, às vezes você tem um risco tecnológico a ser superado que também não vai te permitir colocar aquilo no mercado. Então, a Lei do Bem, ela ajuda muito nisso, sabe? As empresas a ousarem mais, porque do que elas ousarem, uma parte ela vai deixar de pagar de imposto. Isso pode ser produto, serviço, pode ser processo. Produto, processo, qualquer coisa serviço. Que for... E o legal é que a Lei do Bem ela é democrática. Diferente da lei de informática, onde ela tem um nicho específico, da lei do setor automotivo, da lei de incentivo à cultura, que são totalmente nichadas, a Lei do Bem, tá? Que existe em 49 países, para você ter ideia como isso é uma prática normal e por isso que as civilizações bem desenvolvidas têm esse tipo de incentivo há muito mais tempo que o Brasil. É uma prática normal o governo estimular o desenvolvimento de novos produtos, de novos processos, o aprimoramento substancial de produtos, de processos, de software, de serviço. Isso é federal, estadual, municipal? É federal. E olha que legal, é permitido que startups desenvolvam junto com empresas as soluções, os novos projetos. Empresas de pequeno porte, inventores independentes, também são muito bem-vindos. Então, muitas vezes uma startup, uma empresa de pequeno porte, ela não pode usar a Lei do Bem diretamente, mas ela pode vender a solução dela para uma empresa. Por exemplo, vamos fazer uma prova de conceito para você ver se a minha tecnologia pode resolver essa sua dor aqui. E isso, a despesa que a empresa vai ter contratando a startup entra na Lei do Bem. Então, se a startup está cobrando 100 mil, com o incentivo fiscal, a empresa vai acabar pagando 80, por exemplo. Sabe? Então, eu sou uma grande disseminadora desse incentivo fiscal, porque ele é benéfico para todos. Você começou a trabalhar nisso de que forma? Você montou uma consultoria, você foi trabalhar no instituto, você foi para o governo, o que você fez? Montou uma empresa para isso? O que você fez? Então, no INT eu era colaboradora, bolsista. E eu comecei sendo um braço na extensão tecnológica. O que era extensão? É você levar para empresas de pequeno e médio porte conhecimento para que elas aumentem sua produtividade, produzam de forma mais limpa, de acordo com as ODS, com sustentabilidade, com aumento de eficácia, eficiência, redução de custo. Então, a extensão era isso. A gente tinha um programa da FINEP chamado Projex, um programa do governo federal com recursos da FINEP, e a gente fazia o mapeamento. Então, eu comecei a fazer um embarque. Você produz isso, para você exportar para tal país, você ainda tem que atender isso. Como que a gente atende isso? Melhorando esse seu processo. De que forma? Com aquela consultoria, com aquela análise laboratorial, com aquela implementação de sistema. E aí chegou para a gente uma demanda de Lei do Bem. A Lei do Bem começou, vai fazer 20 anos esse ano. E o governo tinha liberado o primeiro lote de avaliação de empresas e tinham glosas. E algumas empresas chegaram pedindo um double check. Então eu já nasci vendo o problema dos projetos que não eram aprovados. E fui vendo o que levava eles à não aprovação. Esse processo é um processo parecido com as Rouanet da vida.
Você monta um projeto, desenha esse projeto, ele tem que obedecer uma série de pré-requisitos regulatórios. Bota na mão, manda aquilo para ser avaliado, uma comissão deve olhar. Grande diferencial, excelente sua essa comparação, Luciano. A Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Reciclagem também, elas precisam que um proponente que se enquadre naquele perfil de empresa que é já definido pelo governo, apresente um projeto dizendo: eu vou fazer isso, 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 com estes atores aqui, por isso aqui de valor, e vou conseguir entregar em tanto tempo isso. O Ministério, ele vai olhar, vai avaliar e vai dar um carimbo, sim, homologado, aprovado. E aí a empresa vai atrás de quem paga imposto, sim, e vai pedir: olha, você não quer destinar 1% do imposto que você paga para o governo federal para esse meu projeto aqui? Diferente da Lei do Bem. A Lei do Bem, ela é auto-aplicável. Então, por exemplo, na SETA, né, eu sou CEO da SETA, na SETA nós desenvolvemos o nosso software, que é o Asset Analytics, e nós aprimoramos ele com o IA constantemente. E somos lucro real. Então, todas as despesas que nós temos aqui, porque ele ainda está em nível de MVP, cabem dentro da Lei do Bem. Então, em 2024, por exemplo, eu gastei R$1 milhão. Salários, encargos, viagens, serviço de terceiros, tá? Eu vou preencher o formulário da Lei do Bem, colocar as atividades que eu fiz, esses gastos que eu tive, e assim como a declaração de imposto de renda, a Lei do Bem é mandada sempre no ano seguinte. Só que o incentivo eu posso ir, inclusive, usando em tempo real. A legislação me permite isso. Eu não preciso de aprovação prévia. Nem aqui, nem nos outros países. Porque a Lei do Bem, a inovação não pode esperar. Não pode esperar. Esse dinheiro, quer dizer... Então, eu gastei eu não vou ter que, tendo a aprovação, sair para buscar o dinheiro em algum lugar. Não, que é uma luta inglória, né? Isso. É muito complicado. E aí, nesse caso, não. Eu tendo a aprovação, o dinheiro vem. Eu gastei R$1 milhão, eu vou deixar de pagar de imposto de renda e contribuição social 240 mil. Okay. Que vem... E essas guias vêm trimestralmente para eu pagar. Tá. Então, me ajuda muito a não demitir os desenvolvedores, os pesquisadores, a comissão científica que eu tenho com universidades, entendeu? Esse 20,4% em cima desse 1 milhão que eu deixo de pagar trimestralmente, me ajuda a manter essas pessoas produzindo, desenvolvendo, testando. Por isso que é super legal a Lei do Bem. Agora, é claro, isso é tudo mandado para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Tem um número maluco. Que avalia. Tem um número maluco que diz que de 100% das empresas no Brasil que podem utilizar a Lei Rouanet, eu estou falando isso porque eu fiz um programa a respeito, né? Parece que só 8% usam. As outras não usam porque desconhecem, porque não quer botar a mão nisso, porque não interessa, papapá. Então tem um potencial que não é usado pelas empresas. Como é que funciona com a Lei do Bem? Porque você está me falando, toda empresa aqui, média empresa para cima, que é optante pelo regime de lucro real, pode usar. Isso deve ser milhares de empresas no Brasil, milhares e milhares. Diz o Ministério, nos últimos números aí, que nós somos cerca de 175 mil empresas optantes pelo regime tributário de lucro real, tá? Se você passar uma régua e falar que 50% tiveram lucro, então podem usar o incentivo, nós estamos falando aí de um número expressivo de empresas. Sim. No entanto, a Lei do Bem vai fazer 20 anos esse ano e nem 5 mil empresas usam aí do incentivo. Por quê? Porque até entra em contato com uma empresa de assessoria que conheça, aí às vezes a empresa também não acredita que a Lei do Bem é para ela, não acredita que aquilo que ela faz é inovação, ela ainda tem a cabeça fechada pensando que inovação é invenção, e a invenção ela é também um tipo de inovação, mas quando a gente fala de inovação, a gente fala de Schumpeter, e Schumpeter, que criou a teoria do desenvolvimento econômico, falou que inovação é produto no mercado, né? Que você tem que tirar o iPhone segunda geração para colocar o 16ª, né? Então isso é inovação, não é você... A destruição criativa. Isso, você não precisa inventar roda, mas você pode mudar o elastômero do pneu, né? Você pode deixar ele mais leve para o carro consumir menos combustível. Então tem uma dificuldade grande muitas vezes de você convencer a liderança de uma determinada empresa que sim, eles fazem pesquisa, desenvolvimento e inovação, ou pelo menos eles fazem desenvolvimento experimental. Mas eu vejo que a Lei do Bem tem crescido e tem crescido bem, sabe? Principalmente porque tem bastante gente bacana divulgando, fomentando, incentivando. E é um segmento
de muito respeito, porque quando eu vou trabalhar com o imposto de uma empresa, eu tenho que ter no meu time ou numa parceria muito bem formada um especialista em impostos, né? na área fiscal, né? Na área tributária, porque o coração de uma empresa é o imposto. Né? Se você prejudica a empresa, né, no imposto, ela vai receber um auto de infração. Isso é uma experiência negativa. Né? E eu nasci nessa área da lei do bem justamente em quem estava tendo um auto de infração com a lei do bem. Então eu vi muita coisa que não se pode fazer, que não se deve fazer, e levei para o mercado as boas práticas, o que fazer. Então, chegou um momento que eu saí do INT. Então, é isso que eu queria perguntar. Você enxergou aí, havia um business no ar? Tinha um negócio que você falou, pô, isso aí pode dar negócio, isso pode virar uma empresa, eu posso ganhar dinheiro com uma consultoria, ou seja lá o nome que você dá. Você enxergou isso claramente, você viu? Eu enxerguei isso claramente e eu percebi que eu não tinha ex-colaboradores públicos como eu ajudando, né, nesse processo. Que ano era isso? Era 2010. 2010 foi quando eu abri a seta, mas que eu saí mesmo do INT para o mercado foi em 2017. Porque não adianta apenas você contratar um doutor de uma universidade para fazer o lei do bem da sua empresa. Tem que ter toda essa jornada, essa trilha, esse conhecimento, essa vivência do que é o papel do órgão público, né? Do que é o papel de governo. E o governo... Quem avalia a lei do bem lá no Ministério faz das tripas coração para fazer esse incentivo acontecer, sabe? Então são pessoas de boa fé, são pessoas que estão trabalhando honestamente e empresas podem usar isso. E eu tenho esse conhecimento e eu uso, então por que não fazer uma nova jornada, né? E aí eu fui construindo a marca A-Seta no mercado. Seta. A-Seta. 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 A-C-C-E-T-A. A-Seta. Quer dizer o quê? Olha, era Liprandini, consultoria, capacitação, engenharia, treinamento e avaliações. Ô, louco. Só. E aí eu fui para o mercado e uma grande empresa mundial me chamou para ajudar a desenvolver essa prática dentro dela. Nós fomos nascendo. Peraí. Você estava até então no serviço público. Como colaboradora pública, não era funcionária pública. E né? o que era uma colaboradora pública? Como é que você ganhava dinheiro lá? Através de bolsa de pesquisa. Ok. Nós estudávamos na última bolsa os referenciais da lei do bem, os referenciais da OCDE, vis-à-vis a legislação, vis-à-vis estudo de caso de empresas que pediam um double check, uma avaliação. Então, eu estudei muito, eu acho que lá no começo fui uma das poucas pessoas que leu os referenciais da OCDE inteiros. Até um eu li por engano. E aí você resolve montar uma empresa e descobre que num determinado dia você é dona da firma. E aí você tem que se preocupar porque apareceu uma goteira no banheiro e alguém tem que arrumar o sifão daquela goteira. Isso não passava pela tua cabeça quando você estava lá como bolsista, porque alguém ia se virar para arrumar o sifão. E de repente esse problema é teu. Você ia ter uma funcionária parada na sua frente, chorando porque o filho precisa de um tratamento dentário, ela não tem o dinheiro, o garoto não pode sair de casa porque está com a boca inflamada, está com febre, ela não pode vir trabalhar amanhã de manhã e está chorando na sua frente. E você descobre que vai ter que virar dona da firma. Como é que foi isso? Como é que foi esse choque? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito inclusiva. Então, como eu nunca tinha ido para o mundo privado para valer, embora a minha família tenha ido há muito mais tempo, para mim era muito novo. E eu sempre fui muito inclusiva. Então, eu não conseguia imaginar uma empresa crescendo tendo funcionários. E aí eu coloquei uma estagiária e aí, de repente, outro estagiário. E aí eu comecei a eleger sócios. E aí eu fiz uma parceria com a universidade, eu elegi mais uma sócia e mais uma sócia, e aí é que eu comecei, aí veio a pandemia, né? Na pandemia a gente cresceu muito. Então, mas espera um pouquinho. E aí eu comecei a pensar, agora sim está na hora de ter colaboradores mesmo, né? Então, mas isso que você está contando aí é mais difícil do que casar. É mais difícil do que arrumar uma parceira e casar. Você resolvendo os problemas em dois, né? Chega, senta aqui, é mais complicado do que você trazer um sócio, por exemplo, né? Que tá com você, mas não tá tão profundamente quanto tá um parceiro, né? E a hora que você tem ali o estagiário, a gente começa a ter uma relação de dependência. Cara,
Até agora, se eu quebrasse, era problema meu. Agora, se eu quebrar, tem 5 caras pendurados em mim aqui, né? Como é que isso bate em você? Como é que essa coisa... Você foi fazer um curso de liderança? Você foi gestão? Você foi aprender como é que cuida disso? Ou vambora e o que vier a gente se vira? Então, eu fiz uma trilha de formação no MIT, né? Gestão, liderança na inovação, transformação digital. Eu fiz cursos do Sebrae, eu participei de mentoria. No MIT você fez aqui? Eu Ou fez lá, ou foi lá? Eu fiz aqui, mas eu me formei lá no Duomo mesmo, em Boston. Você esteve lá? Tive. De Xanxerê para o MIT. Para o MIT, que beleza. E agora eu estou começando um dia na transformação digital no MIT, porque também eu quero lá? saber qual é o fora insight da IA dentro da transformação digital. Mas o que eu fui vendo? Eu sempre gostei que me tratassem com respeito, com equidade, e eu sinto isso com as pessoas que trabalham comigo. A Seta é uma máquina viva, todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tem que estar gostando, todo mundo tem que estar recebendo, todo mundo tem que estar empoderado, todo mundo tem que saber que se desligou ali o botão, tem que chamar alguém, tem que ir lá ligar o botão pode não ser meu, mas se o botão está desligado, e é isso que eu vejo que existe, sabe, na Seta. Quantos são? Nós somos hoje 22 pessoas, entre diretos e indiretos, mas está todo mundo envolvido numa causa maior, que é conseguir fazer com que a Seta seja cada vez mais reconhecida no mercado como uma referência. Tanto que, assim, concorrentes nos procuram para trocar ideia, para entrar juntos num projeto mais complexo, órgãos públicos nos chamam para a gente fazer cursos. Você me enrolou e não respondeu a minha pergunta. Então me fala de novo, perdão, Luciano. De novo, como é que você sai lá da... Você sai de um emprego, era público, não tinha problema, e de repente você tem diante de você um baita desafio que é gerenciar uma empresa. Cara, isso é complicadíssimo, né? Uma coisa, olha, eu sou um especialista, conheço profundamente a lei do bem, sei tudo o que precisa ser feito. Mas eu não tenho a menor ideia de como é que faz para arrumar o sifão. Porque agora você entrou num lance que, cara, é aquele problema. Eu sou um artista maravilhoso, faço um trabalho sensacional, monto minha empresa e quebro em 2 anos, porque eu não tinha ideia de que eu tinha que administrar esse treco. E essa parte da administração é uma encrenca. Você foi contratar gente para fazer isso? Você foi estudar para fazer isso? Nós fomos desenvolvendo talentos. Uma sócia tem um perfil que conseguiu... Porque a área financeira ninguém quer dentro de uma empresa, sabe? Não. Você já montou você montou com sócio? Você já nasceu como sócio? Na verdade, nós trouxemos consultoria para nos ensinar a ser sócios, para crescermos de maneira saudável. Legal. Porque o que eu vi? A gente não tinha competência e nem tempo para arriscar, porque o mundo é cruel. E a gente não queria não pagar imposto e não pagar pessoas, e a gente queria estar tudo direitinho. Então a gente, assim, começou com consultoria do Sebrae. O Sebrae dando consultores pra gente. Depois vimos que não dava mais para ser consultoria do Sebrae. Consultamos um cara top, virou conselheiro, né? Aí depois, vamos para mais um, sabe? E aí agora nós temos um sênior também conselheiro, porque eu vejo que tem muita gente boa, sênior, sabe? Que tem como colaborar. Eu tenho na Seta a Lilian Guerreiro, que tem 64, e eu tenho uma turma que passou dos 19 agora. E eu entendo que se a gente soma o bracinho de todo mundo, sabe, Luciano? Quando eu choro que eu não sei o que fazer com o ralo, eu ligo para a Lilian. Eu ligo para o Marcos. É para essas pessoas que eu ligo, sabe? Eu estou fazendo um curso na Board Academy, conselheiro, né? Eles mostram lá, né? Tem vários cases que eles colocam lá a transformação que uma empresa pequena até, não precisa nem ser uma grande empresa, sofre na medida em que ela começa a utilizar esse tipo de postura. Vou trazer um conselheiro, vou trazer 3 conselheiros aqui. E eu vou começar a submeter esse pessoal que tem essa baita experiência e a vida do cara muda completamente, né? Porque você tem um olhar de fora de alguém que não tem o compromisso eu não sou seu funcionário. Eu tô aqui para te dar conselho, que você vai seguir se quiser ou não. Mas o fato de você ter como é o nome dela? Você falou que você está 64 anos? A Lilian Guerreiro. Eu sou a Lilian Graça, ela é Lilian Guerreiro. Você tem um telefone e poder ligar. Lilian, estou com um pepino aqui, o que você acha?
ela, por menos que ela esteja envolvida no teu negócio, ela tem uma experiência fantástica. Exatamente. E traz aquilo, né? Exatamente. E aí eu vou escalando, né? Às vezes não é Lilian Guerreiro, eu ligo pro Marcos. Marcos vai fazer 60 agora, já foi ex-McKinsey Co, é conselheiro de outras empresas, né? E é legal também porque quando você tem uma sociedade, como você muito bem falou, é um casamento. Então você tem um conselheiro, né? Vivido e razoável, ele consegue mostrar a razão e tirar a emoção. Porque seres humanos são feitos de emoção. Às vezes dá problema pessoal, às vezes dá problema com isso, com aquilo. E às vezes fica assim, cara, às vezes vem um problema que a gente não tem competência para resolver. E primeiro a gente surta. Depois a gente... Vamos fazer o quê? Vamos pegar o telefone vermelho. Vamos ligar pro conselheiro. Sim. Né? E aí até lá a gente já dormiu, já acordou, viu que o mundo não ia acabar. Né? E vem um insight maravilhoso. Isso. E o que eu vejo? Nos problemas é que a gente cresce. Quando as coisas estão... Bom, depois que você vira empreendedor e que você começa a crescer, nunca mais você se livra de problema. Não, eu fiz isso aí, virei empreendedor e minha vida de aventureiro, de pós-montanha, tudo acabou, né? É uma coleção de problemas com alguns momentos de felicidade no meio. Exatamente. E você citou um negócio interessante, aí chegou a pandemia. Isso aqui é o maior problema do que pandemia. E vocês cresceram brutalmente na pandemia. 243%. Por quê? Porque até então eu pegava um avião, um Uber, ia para o aeroporto, pegava um avião, ia até um potencial lead, mostrar o que eu fazia esse investimento de tempo e de dinheiro, voltava para casa e esperava ele me ligar. Sim. Tá? E eu não tinha dinheiro para fazer isso constantemente, né? E com a pandemia as pessoas começaram a descobrindo que o Zoom existe. Que é isso. Então eu saí... Você é resultado de uma inovação tecnológica Exatamente. Brutal. E aí foi nessa época, sabe, Luciano, que eu percebi, cara, esse negócio tá vindo com tudo. Transformação digital tá vindo com tudo. É uma onda de 100 metros de altura que se eu não furá-la com propriedade, eu vou ficar para trás. Sim. E aí eu entrei num curso do MIT, no começo do meu curso de transformação digital. E ali, logo no começo, eu pensei, cara, eu preciso me automatizar. Porque as pessoas queriam conversar com a Lilian. Só que a Lilian não pode... A seta não é a Lilian. A Lilian faz parte da seta, mas a seta tem que ser uma corporação viva. Sim. E aí eu abri um concurso numa plataforma internacional para automatizar uma parte do nosso processo. E aí nós conseguimos um recurso de governo para continuar essa automatização. E depois mais um recurso de governo. Não, através da Embrapi e depois da FINEP. Tá. Então, hoje a jornada, ela já tem um processo, a gente já tem uma fábrica de projetos, nós estruturamos bem como é que é a jornada do cliente dentro da empresa. Sozinhos? Absolutamente não. Com consultores, com conselheiros, com gente vindo, cobrando e ajudando, Porque é muito ingênuo a gente querer achar que só com o conhecimento que a gente tem de uma vida, a gente vai colocar processos nas coisas, né? Que eles vão funcionar, que todo mundo vai ouvir e que ele vai sair funcionando. Todo mundo vai ouvir. Esse é o pulo do gato hoje em dia. Como é que você faz a pessoa te ouvir hoje em dia? Deixa eu perguntar uma coisa a você aqui. Você falou para mim 5 mil empresas, é isso? Desses 70 mil, 80 mil empresas com potencial, só 5 estão usando, né? O que significa que parte do teu tempo deve ser um trabalho de catequese, quase, né? Você tem que chegar num cara Exatamente, evangelização. Fala, Zé, eu vim aqui para te mostrar um negócio que você não sabe que existe e vou te convencer que você tem que botar dinheiro aqui porque vai te trazer um benefício que você desconhece. Isso é catequese. É evangelização, tem que começar do zero. E aí eu fiz algo maior, sabe, Luciano? Eu fiz uma calculadora. Eu fiz agora uma landing page que a gente colocou lá, que qualquer ser vivo pode acessar e colocar lá os seus dados e em tempo real vai dizer se a lei do bem é ou não é para ele, se o projeto dele tem ou não tem mérito e o quanto ele pode ter de incentivo fiscal. Numa jornada de 5 minutos. Legal. Porque isso é democratização do fomento, sabe? Pode ser que ele faça com outra empresa e tudo, mas o ser público que mora dentro do meu coração, que tem esse papel natural da evangelização, sabe? Não consegue desapegar disso.
E quando você trabalha dentro de um órgão público, você tem a obrigação de esclarecer o público que vem até você sobre as coisas que estão acontecendo, tirar dúvidas, incluir eles no sistema, né? Então, isso ficou dentro da minha pessoa, isso ficou dentro da seta. Isso está debaixo do Ministério da Indústria e Comércio? Não, Ciência, Tecnologia e Inovação. Ciência, Tecnologia e Inovação, ok. Pelo que você falou para mim aí, um grande obstáculo disso é a ignorância. As pessoas ignoram que esse treco existe e nem começam a se mexer, porque não sabem o que seja. Deve ter um potencial maravilhoso no mercado aí, né? O Ministério, que você falou que o pessoal que está lá dentro está louco para fazer acontecer, para ver a coisa funcionar. Ele está fazendo alguma coisa para reduzir essa ignorância? Ou está na mão das Lilians no trabalho de evangelização? Ele tem ido participar de eventos, participa nas redes sociais, tem uma divulgação. A ministra Luciana é uma entusiasta da Lei do Bem. Eu fui convidada para ir na Câmara dos Deputados, fez um ano, semana passada, para explicar para os deputados o que é a tal da Lei do Bem também, porque é uma evangelização que precisa ser feita e feita de maneira correta. Porque assim como você tem um lado bom e empresas que de fato podem usar o incentivo, você tem também o uso incorreto. Claro. E muitas vezes o uso incorreto, ele leva a uma avaliação ruim. Porque se você tem um recurso... Tá aí a Rouanet, né? Desculpa eu falar da Rouanet, porque essa é a minha praia, tá? Eu sempre mexi nela, né? A Rouanet é isso. Toma pedrada de montão, mas ela tem uma função e ela tem um histórico. E quando você vai ver, tira fora a histeria toda, cara, além de ser absolutamente fundamental, ela proporcionou um monte de coisas que acontecessem aí que jamais aconteceria se não fosse eles. Porém, não é isso que aparece. O que aparece é o grande banco botando dinheiro no Cirque du Soleil, né? É a grande artista fazendo um show, pegando 4 milhões que não precisava. É só isso que a pessoa vê, né? E você olha que interessante, né? Quanto mais eu navego, né, como líder feminina, proativa na inovação, mais eu vou percebendo que existem oportunidades que ainda não estão totalmente esclarecidas. Por exemplo, hoje a gente tem a Lei de Incentivo à Reciclagem, que funciona como a Lei Rouanet. E a gente desconhece, por exemplo, que uma empresa ela pode colocar 1% do imposto de renda dela num projeto da Lei Rouanet, 1% no projeto da Lei de Incentivo à Reciclagem, 1%, se não me engano, na Lei de Incentivo ao Esporte, 1% no Fundo da Criança e da Adolescência, 4%, gente. Olha que legal. Se eu sou uma empresa, eu posso usar a Lei do Bem e posso 4% do que eu vou pagar de imposto destinar a pegar um projeto que brilha o meu coração, que tem vários aprovados, que são bons. Mas né? Então por que também não existe essa evangelização? Eu acho que está na hora de haver essa evangelização. Tem que haver uma consciência do empresário. É a mesma coisa. Por que o cara não bota o dinheiro, vamos lá, na Lei Rouanet, né? Por que só 8% usam? Por que os outros não usam? Porque desconhece. Legal. Mas tem um monte de gente que conhece que também não faz. Mas sabe qual é o maior problema? As pessoas têm medo que o leão do imposto de renda vai lá pegar o dinheiro de volta. Você sabia que você, como pessoa física, se você paga imposto de renda, você pode destinar, se não me engano, até 6% num projeto da Lei Rouanet? Sim, eu sabia. E por que as pessoas preferem pagar imposto de renda na íntegra e não dar o percentual para aquele projeto ali que está sendo feito na sua cidade ou daquele amigo que tem um projeto? Que é um rolo, que é complicado. Então a gente tem que ir a mesma coisa. Mas então, chegamos num ponto agora um denominador comum. Que para você vai ser mamão com açúcar, né? Eu não uso porque eu desconheço. E quando eu conheço, eu acho que é absolutamente complicado, vou ter que montar uma estrutura para fazer esse negócio acontecer, é um rolo, não quero fazer. E aí aparece a Lilian. Deixa eu faço. É isso? É isso, porque a gente precisa descomplicar o complicado. Porque, gente, a gente está no ano de 2025. Nós usamos inteligência artificial. Todo mundo sabe hoje o que é LLM, né? Todo mundo sabe o que é um carro elétrico. Como que a gente vai querer dizer que não tem consciência de que incentivo fiscal é para todas as empresas e que, inclusive, pessoas físicas podem colaborar numa lei de incentivo à cultura, ou à reciclagem, ou ao esporte? Lilian. Então não cabe mais, Lilian, nós já somos seres... O que é LLM? Large Língua de Model. É um modelo que está por trás das escritas de inteligência artificial. E tudo mais, né?
Então, me fala uma coisa agora. Eu tenho uma empresa e eu estou interessado em fazer acontecer. Tá? Eu gostei da tua conversa. Eu queria conversar com você. O que eu vou ter que mudar no meu dia a dia? Você vai me trazer mais encheção de saco para eu tentar ganhar esses 20% aqui? Eu não sei se vale a pena eu ter mais. Não preciso de mais rolo. Não preciso de mais encrenca. Vou ter que montar uma equipe minha interna. Eu vou ter que montar um novo. Vou ter que ter mais alguém no financeiro só para cuidar de fluxo de coisa. Por que eu te faço essa pergunta? Eu me candidatei à Lei Rouanet há muito tempo atrás. Na época eu pedi isso, eu queria 350 mil, recebi lá pode buscar 180. A hora que eu botei a planilha e vi o tamanho da encrenca que eu teria que ter dentro da empresa para poder prestar conta daqueles 180, eu falei, cara, não vale a pena. Eu vou ter que montar uma estrutura interna para reportar para eles e no final das contas eu vou gastar o que entrar aqui pagando a minha estrutura interna. Desisti, não fui atrás. É claro que os valores eram muito pequenos. Se fosse 1.800.000, talvez valesse a pena, né? No teu caso, eu tenho uma empresa, não tenho nada, quero fazer, eu vou ter que ter na minha empresa uma estrutura interna para poder reportar relatórios, aquela loucura toda, ou não? Então, hoje em dia, antigamente, essas frentes de trabalho, elas ficavam com grandes casas de consultoria que não tinham tempo, braço para todo mundo. O que aconteceu? As pessoas foram saindo de dentro dessas casas e foram montando essas casas menores. Então, assim como você pode contratar um SaaS para o desenvolvimento de um software, você consegue hoje contratar uma consultoria, um consultor independente para te ajudar numa gestão de uma frente dessas, porque vale a pena. Uhum. Né? Então, nós, por exemplo, na Seta, a gente pega mesmo a empresa pela mão. Né? Se você me der espaço para eu poder fazer uma jornada de lei do bem dentro da sua empresa, eu vou descobrir quem são as pessoas que eu vou precisar conversar para mapear se o que elas têm feito podem trazer indícios de que eu consigo me agarrar ali nela para fazer a lei do bem ou não. Eu vou mapear quem são as pessoas da contabilidade, do RH. Eu vou me aproximar dessas pessoas de um jeito humano e não de um jeito cobrador. Me manda aí a planilha, me manda não sei o que, sabe? Uhum. Porque eu vou tentar mostrar e sentir dela o como a gente pode fazer uma jornada juntas, onde ela aprenda também, porque é legal ela saber o que é uma lei de incentivo, é legal, ela vai se tornar um outro tipo de profissional, ela vai deixar de ser um profissional que sabia só isso e agora ela passa a saber isso também. Uhum. Então eu troco muito, nosso time troca muito, sabe? E vai crescendo. Então, no final do dia, nós precisamos de entrevista com algumas pessoas e algumas documentações de outras pessoas. Toda a organização somos nós que fazemos. Você faz. E isso porque as empresas, elas não têm a obrigação de ter uma turma para cuidar de lei do bem, para cuidar de FINEP, para cuidar de lei de incentivo à cultura. Elas não são obrigadas. Como é que você se remunera? É um FII ou é um percentual sobre o ganho? Depende muito do modelo de contrato. Né? Nós temos modelos de contrato híbridos, temos modelos... Porque tem empresas que têm características muito peculiares. Tá. Então não dá pra gente seguir com Imaginei o que mesmo modelo. Eu estou pensando em você aqui, eu fui diretor de uma indústria durante muito tempo, né? E ali tinha muitas áreas. Eu me lembro que eu tinha um esforço desgraçado, porque eu era o cara de marketing, e uma parte do meu trabalho era fazer os releases para a imprensa, contar o que está acontecendo. E eu não conseguia receber das diversas áreas insumos para poder preparar um release. Então eu ia no engenheiro e falava, cara, isso que você está fazendo aí, que é o teu dia a dia, que não tem a menor bobagem, é conteúdo para mim, por favor, me informa o que está acontecendo para eu poder buscar isso aí e poder fazer. Eu acho que uma empresa de média para grande, ela deve ter oportunidades de contar que ela tem uma inovação em todos os departamentos da empresa. Não é só na engenharia, mas o marketing, por exemplo, pode ter uma ideia lá, fala, eu estou com um negócio completamente novo, vou inovar um sistema de comunicação com a minha rede de clientes aqui, elaborei um aplicativo fantástico que inova. Isso é uma inovação que pode ir para o... Eu estou imaginando uma sacolinha da lei do bem. Ali dentro eu vou jogar tudo aquilo que a empresa está fazendo que pode ser inovação, é isso? É isso, e eu vou te dizer também o seguinte, em casa nós sentimos as dores, eu sinto que a Seta é um laboratório que sente as dores que o mercado sente, tá? De repente a gente tem uma área de academy, de educação para inovação, a gente tem a área de tecnologia, a gente tem a fábrica de projetos, a gente tem a área de humanos, a gente tem o comercial, e cara, começou a ficar assim, nós somos uma empresa 100% remoto, então a gente tem gente no sul, no sudeste, no nordeste.
E nós temos diferenças culturais, né? Regionais, que já dá uma falha. Aí nós temos times que interagem entre eles, né? É o cluster de tecnologia, o cluster do comercial, que envolve um pouco mais o marketing, é o cluster do operacional, do time fiscal. Aí esses dias eu pensei, cara, nós estamos precisando fazer uma reunião geral. Mas não é uma reunião geral qualquer. É uma reunião geral onde cada um desses grupos mostre o que está fazendo, em que página está e o que pretende fazer até o final do ano. E foi muito legal, porque assim, na minha cabeça, todo mundo sabia o que todo mundo estava fazendo. E não era. Não é, nunca é. E quando acontece das pessoas saberem o que elas falam, nossa, eu não sabia que a seta estava nesse Isso até para valorizar o meu trabalho é fantástico. Se você não sabe o que eu faço, eu só sou um peso, né? Isso. Vem ver como é difícil. Você tá achando que o marketing é fácil? Vem ver. Vem comigo montar uma feira lá, você vai ver o quê? O cara vê aquilo, nossa, eu não fazia ideia que era assim, né? E assim, foi assim, tão bacana ver as pessoas assim, entendendo o que o outro faz, porque a distância física, o trabalho remoto, ele tem muita coisa boa, mas não tem nem a fofoca do corredor. Então como é que você vai falar mal de alguém? Né? E o falar mal aproxima, então assim, muitas vezes você também não fica sabendo o que as pessoas estão fazendo. Essa é a maior queixa que eu escuto do pessoal que fala que estipulou lá o home office. A maior queixa deles é essa. Falei, cara, eu tô sentindo falta do fofoca de corredor, cara. Não tem a energia, eu não consigo elaborar muito bem a cultura da minha empresa, ela tá esfacelando, porque esse povo não tá se encontrando mais. Agora você sabe uma coisa, que na seta a gente não abre mão, é da vivência. A gente pode estar todo mundo remoto, mas a gente gosta da vivência. Vou te contar um exemplo. Semana retrasada, nós fomos para uma missão no Espírito Santo. 3 sócias e a gerente de P&D, de carro, no meu carro. Só eu dirigia. Nós saímos ao meio-dia. Nós tínhamos 11 reuniões. Chegando lá, cada uma tinha que ir para um lado, sabe? A vivência de pegar chuva, dirigir à noite, passar no pedágio que não lê a leitura, chegar tarde, dividir quarto no Airbnb, sabe? Voltar frustrada de uma reunião, voltar feliz de uma reunião, sabe? Isso tudo faz com que a gente se sinta a seta, sabe? Não é um CEO vida lá em cima e aqui embaixo a vida é diferente. Não são várias vidas individuais produzindo alguma coisa, é uma vida em conjunto ali, a empresa como um todo lá, né? Isso. Fiquei interessadíssimo. Isso, vou te dizer, você não sabe o que a nossa empresa mais ama? Força-tarefa. Força-tarefa? Força-tarefa. Enquanto a gente tem um monte de gente falando que um líder não pode descer para o operacional, ele tem que ficar apenas lá no estratégico, olhando aqui com como é que é o nome daquele? Com binóculo, com telescópio, vendo da onde vem, Mas nós somos uma empresa de pequeno porte, maioria feminina, liderança feminina. Tem sim que dar uma descida no operacional, sentir como é que está o termômetro, porque a gente vende qualidade. Sabe? A gente preza pela qualidade, por isso que a gente é respeitada no mercado também. Então, na seta a gente não tem problema, sabe? De descer, ir pro operacional, viver junto com o operacional 1 dia, 2 dias. E vira e mexe a gente faz isso, a gente tira alguém do home office e leva junto para visitar o cliente lá no outro estado. Porque nós temos esse papel, mostrar o que é o chão de fábrica daquele segmento, o que é o chão de fábrica do outro segmento, sabe? Levar a pessoa para a vida, assim, sabe? Uma coisa que me veio aqui agora. Eu tenho uma empresa médio tamanho, que está faturando 30 milhões por ano. Eu não sei se eu tenho coisas aqui para a lei do bem. Eu te chamo e você descobre para mim se tem. Você faz um mergulho na empresa e fala, encontrei 4 ou 5 coisas aqui que podem ser colocadas. Eu não te chamei porque eu sei que tem e quero usar. Eu não sei. Você vem e faz uma avaliação? Além de fazer uma avaliação, eu primeiro te pergunto se você quer uma avaliação digital. E eu te passo o link do nosso diagnóstico gratuito. Que com 4 minutos você já tem, vamos dizer assim, o cheiro de se tem ou não para você. Sim. Né? Segundo, a gente vai sim e faz um diagnóstico em loco, é só a gente combinar, né? Como se combina, condições comerciais, que dia, quem faz, como, quando, né? Que entrega que eu tenho. E olha que legal, a Lei do Bem 2024, Luciano, foi prorrogada a entrega para o MCT e até 30 de setembro de 25. Tem períodos para... Tem, é que nem declaração de imposto de renda. Sim. Então, empresas que investiram no ano de 2024 e nem sabiam da Lei do Bem,
tem até o 30 de setembro para chamar a seta e fazer esse vasculhar e achar onde é que tem dinheiro na mesa e mandar o formulário de aproveitar o benefício. Tem dinheiro na mesa até 30 de setembro. Sim. Bom, é bom saber. Isso é uma pérola, gente. Isso é uma maravilha. E eu vou te dizer, muitos clientes entram justamente nesse período, tá? Na prorrogação, que tem sido uma constante. E aí, eu gosto muito da teoria da pizzaria, sabe? Quando você chega numa pizzaria, 1h30 da manhã, você é atendido rápido. A pizza vem uma delícia. Se você chega muitas vezes na pizzaria no começo, ainda tem que esquentar direito o fogo e tudo. E o trabalho da prorrogação envolve um esforço com todo mundo tão aquecido que a curva de aprendizado da empresa sobre o que é a lei do bem, ela é mais rápida. A gente pega, já faz a lei do bem e eu já aproveito e levo ela para o concurso da CNI de inovação. Poxa, vamos inscrever a tua empresa também nesse concurso, essa inovação é tão legal que merece estar lá se candidatando a ganhar esse concurso. Tá? E agora, olha, abriu mais esse edital aqui e fica no teu estado. Sabe aquele projeto que a gente colocou lá? Você não quer continuar? Você me falou que quer continuar, que vai precisar aí de 40 milhões. Vamos inscrever nesse edital? Então a gente vai inserindo a empresa dentro do Sistema Brasileiro de Inovação. Tem ecossistemas estaduais, tem ecossistemas federais, tem muita oportunidade. E eu fico muito feliz porque a maioria dos nossos clientes, eles vêm de indicação dos nossos próprios clientes. Pela experiência, né? Que falam que a seta inocula com a lei do bem uma sementinha do fomento e do recurso para a inovação e que em 2, 3 anos, se a empresa deixar a gente agir, eles estão lá com prêmio, com editais e promovendo transformações que às vezes não se pensava ser possível. Fiquei muito interessado. Como é que eu acho vocês? Vamos lá. Olha, a melhor maneira de achar a gente é pelas nossas redes sociais. Instagram, LinkedIn. Nós acabamos que não fizemos um dever de casa muito grande no nosso site, porque como a gente não é tanta cabeça assim, alguma coisa precisava ficar para melhorar. Então daqui a pouco a gente vai ter o nosso novo site também. Na rede você está como @? A gente está aceta.com.br. @aceta com 2 Cs. ACCETA. ACCETA. E a gente tem um jornalzinho, que é o Aceta News, que é uma publicação jornalística mesmo, quinzenal, onde a gente fala dos eventos de inovação que tem pelo Brasil, os polos de inovação, os editais que estão abertos, as coisas que estão mudando, porque é legal a gente espalhar conhecimento bom, cheio né? de gente fazendo acontecer. O Brasil não é o que aparece no Jornal Nacional, não. Não! Aquilo é a parte ruim, feia e que parece que não tem mais conserto, mas embaixo daquilo tem milhões de brasileiros fazendo acontecer, fazendo chover, cara. Imagina. O que eu tenho de histórico aqui, de cases, de gente que vem aqui, senta comigo com histórias maravilhosas, não aparece em lugar nenhum. Né? Porque não é tragédia, porque não tá na moda aí, não tá no modismo aí. Lilian, adorei a história. Eu gostei dessa. Eu vou até dar uma fuçada nessa lei do bem para saber um pouquinho mais dela. Eu tava na ignorância total dela, viu? Ai, que eu fico tão feliz de ter sensibilizado mais um. Mas então, é um trabalho social importante, cara. Até com um impacto social importante aí. Tomara que mais gente te procure. Depois da entrevista aqui você vai receber uns contatos legais. Tenho certeza. Aí. Então, quem for procurar a Lilian diz que foi pelo Leadercast, tá? Por favor, avise para ela e a gente vai mostrar que nós podemos contribuir também. E vamos fazer um trato, hein, Luciano? Daqui a um ano a gente fala de novo. Só para eu te dizer do aumento que teve das empresas que não sabiam que podiam usar o incentivo fiscal da Lei do Bem e agora, quando programam seus investimentos em inovação, já contam tanto com a Lei do Bem quanto com as outras políticas aí de fomento à inovação. É como você falou, tem dinheiro na mesa. Tem dinheiro na mesa. Saber usar, né? É isso aí. Obrigado, obrigada. Valeu. Tchau, tchau.